Então, quiz 751, Montemor, o concurso para cirurgião bucomaxilo do ano de 2019. É classificado como um tumor de epitélio odontogênico que ocorre em 3 diferentes situações clínico-radiográficas: sólido, convencional ou multicístico, unicístico e periférico. Apresenta crescimento lento, localmente invasivo e tem curso benigno na maioria dos casos. Alternativa A, odontoma, B, cementoblastoma, C, ameloblastoma e D, granuloma central de células gigantes. Aqui de cara a gente já consegue eliminar uma alternativa, já que o granuloma central de células gigantes não é um tumor odontogênico. Dessa forma, a gente elimina bem tranquilamente a alternativa D. As 3 primeiras alternativas fazem parte das lesões classificadas como tumores odontogênicos. E, por coincidência, não sei se por coincidência, o examinador quis dessa forma, as outras 3 são de 3 famílias diferentes, porque os tumores odontogênicos são classificados em 3 grandes grupos: os tumores epiteliais, os tumores mistos e os tumores mesenquimais. Então são essas 3 grandes famílias. Os epiteliais, como é o pedido aqui pela banca, é justamente o ameloblastoma, que é a alternativa C. E o ameloblastoma realmente ele tem essa classificação clínico-radiográfica, ele pode ser classificado como sólido, convencional ou multicístico. O próprio nome diz, ele é uma lesão mais sólida, então quando a gente vai fazer a punção da lesão, ele não tem aquela quantidade de líquido, como por exemplo acontece nas formações císticas mais extensas. Além disso, o sólido convencional, quando a gente pensa em prognóstico, teoricamente ele é o que tem o pior prognóstico e infelizmente ele é o mais comum dos 3, sendo que o mais incomum seria o periférico. O unicístico, como o próprio nome diz, ele é como a apresentação radiográfica e clínica, como se fosse um cisto. Então, radiograficamente, geralmente ele vai ser uma imagem radiolúcida com a presença de um cisto somente. Uma presença única. Não vai haver a presença de múltiplas lojas, que a gente define como lesões multiloculares, que é o caso das lesões sólidas. Já as lesões classificadas como unicísticas são lesões uniloculares, ou a presença radiográfica de apenas uma loja. Obviamente que, diferente da maioria dos cistos odontogênicos, ele tem um comportamento mais agressivo e uma tendência maior recidiva quando comparado com as lesões císticas. Mas se a gente comparar o sólido com a lesão unicística, o que tem o pior prognóstico geralmente são as lesões sólidas. E justamente as lesões periféricas, como é uma nomenclatura usual na estomatologia ou na semiologia, as lesões periféricas são aquelas lesões que se encontram fora do osso. Por sua vez, as lesões, como por exemplo o granuloma central, são as lesões que se encontram dentro do osso. Por que existe essa diferenciação? Porque, por exemplo, existe o granuloma periférico de células gigantes. O ameloblastoma, a grande maioria são lesões centrais. Não está isso no nome, mas quando a gente pensa nas lesões fora do osso, existe essa classificação ameloblastoma periférico. Falei que o ameloblastoma seria o representante mais importante ou mais conhecido, mais importante por conta da sua prevalência quando comparado com os outros tumores odontogênicos epiteliais. E aqui a gente fala que ele é de crescimento lento, localmente invasivo. Então, quando a gente pensa nas margens macroscópicas do ameloblastoma, mesmo parecendo que a gente removeu toda a lesão, podem ficar restos de epitélio odontogênico neoplásico, e aí dessa forma o tratamento na grande maioria das vezes não é indicação um tratamento conservador, pela chance dessas ilhas de epitélio neoplásico permanecerem no local e consequentemente promoverem a recidiva do caso. Então, geralmente, o tratamento para os casos de ameloblastoma são tratamentos mais agressivos. Já os tumores odontogênicos mistos da segunda família, o representante mais conhecido, o representante mais importante, e também por conta da sua prevalência, seria o odontoma. Então, o odontoma é classificado como um tumor odontogênico misto, quer dizer, tanto a parte epitelial quanto a parte mesenquimal podem estar com características neoplásicas. O odontoma, obviamente, ele é uma lesão em que há formação de tecidos como muito parecidos
clinicamente, radiograficamente e inclusive histologicamente como uma estrutura dentária. Já o cementoblastoma, por sua vez, ele é o representante dos tumores odontogênicos mesenquimais, quer dizer, as células mesenquimais são as células que têm essas características tumorais ou características neoplásicas. Existem outras lesões também pertencentes aos tumores odontogênicos mesenquimais? Sim, por exemplo, mixoma, fibroma odontogênico e o fibroma semento-ossificante central. Então, são 4 representantes dessa família dos tumores odontogênicos mesenquimais. Então, essa é uma forma mais simples de decorar. Por sua vez, os tumores odontogênicos epiteliais são o ameloblastoma e tudo que tem no seu nome tumor odontogênico, provavelmente a grande parte dessas lesões são lesões epiteliais. Então, tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante, todas essas tumor odontogênico adenomatoide são representantes da família dos tumores epiteliais. Já os mesenquimais, odontoma e as lesões que têm a parte ameloblástica ou ameloblastoma no seu nome. Então, fibroma ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico, todas essas são lesões mistas, já que a parte ameloblástica seria representante do tumor epitelial e o restante das outras células que estão também com características tumorais seriam as representantes da parte mesenquimal dessa neoplasia. Então essa foi uma questão relativamente simples, não era uma questão tão complexa, mas é importante você saber a classificação. Então 3 grandes famílias, epitelial, mesenquimal e misto. Epitelial ameloblastoma principalmente e os tumores odontogênicos de uma forma geral, que tem nesse nome. Dos mistos, odontoma e o que tem ameloblastoma ou ameloblástico no seu nome, e os mesenquimais, cementoblastoma, mixoma, fibroma odontogênico e fibroma semento-ossificante central. Isso é importante para você não perder esse tipo de questão. É uma questão que diferencia, uma questão que você acertando, você vai estar na frente de candidatos muito bem preparados. E isso aqui também se poderia colocar, por exemplo, naquela caderneta que a gente fala de dicas decoreba. Se você não acompanha o nosso canal do Telegram, vai lá depois e a gente vai colocar o link aqui abaixo também.